dia 14 de outubro de 2024. Glória a Deus. Ainda estamos aqui no planeta Terra. Por quanto tempo eu não sei, mas o Senhor nos concede graça para continuar testemunhando do seu amor, da sua graça salvadora, do seu poder redentor. E nós estamos aqui hoje para meditar no capítulo 11 do Evangelho de João, sobre a ressurreição de Lázaro. Então, se você acha que essa palavra é importante, se está te edificando, se está te fazendo bem, eu vou pedir para você compartilhar essa live. Compartilha com outras pessoas que possam estar precisando ouvir uma palavra. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que havia ungido o Senhor com unguento e lhe enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então nós observamos aqui a preocupação com aquelas pessoas tinham pelo irmão. Marta parecia ser aquela mulher bastante prudente, muito séria, que levava a família a sério. E Maria tinha sido uma pessoa um pouco mais desleixada com a família. A gente não pode falar muito sobre esse assunto porque precisamos entender o contexto da situação. Porque Maria Madalena havia feito coisas desse tipo. Ainda hoje nós podemos perceber que algumas pessoas muitas vezes, para sobreviver, faz qualquer coisa, até se prostitui. Então talvez fosse o caso de Maria. Eles não tinham pai, não tinham mãe, eram apenas 3 irmãos. E talvez Maria Madalena tivesse encontrado esse caminho para buscar o sustento da família. Não sei, eu estou apenas fazendo suposições. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus, ouviu as pregações dele e foi procurar ele, achou ele numa casa, entrou naquela casa sem pedir licença para ninguém, porque às vezes nós precisamos fazer isso, chegar num lugar e entrar sem pedir licença. Para nos aproximar de Deus, não podemos ficar pedindo licença, pedindo permissão, porque está cheio de líderes religiosos que querem ser deuses. Querem dizer como você deve se aproximar de Deus, como você deve servir a Deus, que os costumes dele são os mais importantes, que o ministério dele é mais importante, que tudo na vida dele é mais importante, mas não leva em conta a importância do poder de Deus, tanto para curar, quanto para salvar, para perdoar, para restaurar e para libertar a pessoa do seu pecado. Maria entrou naquela casa e foi direto onde estava Jesus e pegou um vidro de unguento, diz a Bíblia que era um perfume muito caro, e despejou ele sobre Jesus e começou a chorar. Com as lágrimas ela lavava os pés de Jesus e com os cabelos ela foi enxugando os pés dele. E deu uma murmuração tremenda, porque era uma mulher pecadora, e então os fariseus não podiam deixar de ser aqueles hipócritas que vivem de aparência, que querem ser mais santos que os outros, começaram a dizer: se esse homem fosse um profeta, ele saberia que essa mulher que está tocando ele é uma pecadora. Como se eles não tocassem mulheres pecadoras, eram os piores que tinham na sociedade. Mas gostavam de jogar pedra nos outros, gostavam de criticar. Eles não estavam, afinal de contas, fazendo discriminação como Maria, estavam procurando um jeito de acusar Jesus de alguma coisa. Se esse homem fosse profeta, ele saberia. Claro que esse homem não é profeta, claro que esse homem não é de Deus, claro que esse homem é um impostor, quando na verdade os impostores eram eles. Foi quando Jesus olhou para Simão e disse para ele: Simão, se você perdoasse a dívida de um servo teu, uma dívida pequena e uma dívida grande, qual servo te amaria mais? Ele diria: Senhor, eu suponho que seja o que me devia mais. Então Jesus disse: também ela foi perdoada dos seus pecados, porque ela muito amou. Então olha só, o que conta para Deus, o que Deus leva em consideração muitas vezes é o seu coração. Nós não entendemos isso, nós gostamos de jogar pedra, vivemos de aparências, queremos ser melhores do que os outros,
procuramos erros nos outros. Eu sempre falo que se você procurar defeito num ser humano, você vai encontrar. Se você procurar defeito na sua esposa, você vai encontrar. Se procurar defeito no seu marido, você vai encontrar. Se procurar defeito no seu filho, no seu pai, no seu irmão, na sua irmã, você vai encontrar. Porque nós somos falhos, somos humanos e temos defeitos. Procura qualidade, procura virtude, procura Deus na vida dessas pessoas. Procura ver o lado bom das coisas, porque tudo tem um lado bom e um lado negativo. Tudo que nós temos nesse mundo tem um lado bom e um lado negativo. O desemprego, a fome, a miséria, a dificuldade tem um lado bom. É uma forma de nos aproximar de Deus. O dinheiro, a fama tem um lado mau, que é uma forma de nos afastar de Deus, de fazer a gente esquecer facilmente de Deus. Então tudo tem um lado bom e tem um lado mau. Deixemos de olhar para o lado mau e olhemos para o lado bom das coisas, principalmente das pessoas. Como Jesus viu o amor no coração daquela pecadora e disse: os seus pecados lhe serão perdoados, porque muito amou. O que quer dizer isso então? Que se alguém amar, a pessoa pode pecar? Não, não necessariamente, pelo contrário. Porque quando Deus sabe que existe amor no coração de alguém, Ele sabe que a pessoa pecou, mas ela vai deixar o pecado, ela vai se arrepender, ela vai se reconciliar com Deus e vai acertar a vida dela. E muitas vezes a pessoa que não peca, entre aspas, está pecando mais do que os outros, porque não comete adultério, mas desfaz do irmão, quer ser mais santo que os outros, tem orgulho, tem soberba, tem arrogância, procura sempre destruir a vida do outro ao invés de ajudar. Então não é só o adultério que é pecado. As pessoas chamavam a mulher de pecadora porque adulterava. Mas quantos mandamentos tem na lei de Deus? É só um? É só adultério? Não, com certeza não. São 10 mandamentos. Em algum deles essas pessoas pecavam e pecavam feio. Pecavam sem arrependimento. Porque o que condena o homem ao inferno não é o pecado, mas a falta de arrependimento, a falta de propósito de deixar o pecado e de viver para Deus. Pecar, todos nós pecamos. Nossa natureza é pervertida, corrompida, mas nós precisamos nos arrepender, ter o coração voltado para Deus, ter sensibilidade, ter humildade, buscar em Deus o perdão dos nossos pecados e a solução dos nossos problemas, porque Deus tem uma resposta de paz para cada um de nós. Então elas mandaram um recado para ele. Jesus ia sempre visitar os 3 irmãos, e elas mandaram um recado: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Ou seja, aquele seu amigo, ele está doente, o Senhor precisa vir curar ele. É uma forma indireta de convidar: venha curar ele, Senhor. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, olha só, o discernimento que Jesus tinha. Seu amigo está enfermo, essa enfermidade não é para a morte. É preciso que nós peçamos a Deus para ter discernimento, para saber quando o propósito de Deus é glorificar o seu nome. Então, Jesus sabia, essa enfermidade é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela, ou seja, que o Filho de Deus mostre o poder que ele tem sobre a morte. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quer dizer, Jesus amava Marta, amava Maria e amava Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Então, olha só, quando Jesus declara que a enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus,
Logo em seguida ele afirma que Lázaro está morto. Mas espera aí, não entendi nada agora. Não é para a morte, mas ele morreu? Sim, ele morreu, mas ele não vai ficar morto. Porque a enfermidade não veio para matar o Lázaro. Às vezes a enfermidade veio para matar alguém. Mas nesse caso não veio para matar. Veio para glorificar o Filho de Deus. Para que as pessoas soubessem que Deus estava no seu Filho aqui na terra. E ainda diz ali que ele ficou mais 2 dias naquele lugar onde ele estava. Quer dizer, está alguém falando, olha, Lázaro está doente, está muito mal. E Jesus fica mais 2 dias naquele lugar. Quer dizer, Jesus estava esperando que Lázaro morresse, porque foi isso que Marta deu a entender quando ela vai encontrar com ele. Fala, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, se o Senhor tivesse vindo logo, o Senhor não tinha deixado meu irmão morrer, o Senhor deixou ele morrer. Mas a palavra de Jesus continua dizendo, essa enfermidade não é para a morte, não é para a destruição. Para o crente, irmão, a morte não é o fim. Para o crente, para aquele que é fiel a Deus, aquele que é amigo de Deus, a morte só vai entregar ele para Jesus, se ele não ficar nesse mundo. Mas ele pode fazer um milagre e restaurar a vida no corpo da pessoa também. Ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, ele fala para os discípulos, olha, nós vamos voltar para a Judéia. Mas Senhor, os judeus queriam matar o Senhor agora, o Senhor vai voltar lá? Então Jesus dá uma resposta enigmática. Ou seja, ele responde uma pergunta com outra pergunta. Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Ou seja, a luz está com vocês. Vocês podem andar tranquilo, porque comigo vocês têm a luz do mundo. Lá no Evangelho de Mateus, Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Como ele era a luz do mundo aqui na terra, então nós também somos hoje a luz do mundo. Somos nós que levamos luz para onde só tem trevas. Ontem, na cidade de Morro Agudo, na igreja, irmã Miriam falava sobre a questão dos jovens que estão aderindo à Umbanda. E eu fiquei muito preocupado, porque não é só lá em Morro Agudo, em Pitangueiras também uma juventude, uns adolescentes que estão indo para a Umbanda. Irmãos, a gente sabe que a Umbanda não é de Jesus, irmão. Não tem Jesus na Umbanda. As pessoas que estão indo para lá estão desprezando o único Salvador que veio ao mundo para salvar a humanidade. E o que será delas? E falando a respeito disso com uma colega professora aqui sábado no mercado, ela disse, eu não tenho preconceito. Eu falei, pois eu tenho sim. Quem não está com Deus está com o diabo, irmão. Essa é a verdade. Os profetas expuseram as vidas deles, muitos morreram por falar a verdade tem que ser dita. Quem não está com Jesus está com Satanás. E se você não quiser ir para o inferno, precisa pegar na mão de Jesus, precisa se entregar para ele. Só ele pode te livrar da condenação eterna. Foi ele que disse lá no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se não for por Jesus, você não entra no céu. Não adianta pedir para Antônio, para Maria, para João, para José, para Tiago. Ninguém vai te levar para o céu. Só Jesus. É Ele que tem as portas, a chave da morte, a chave do inferno. E controla a porta da eternidade. Só Ele. Se Ele abrir a porta do céu, você entra. Se Ele não abrir, você não entra. Aquela história que São Pedro tem a chave do céu, tudo mentira, é mito, é lenda. Quando Jesus disse para Pedro, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, não é a chave da porta do céu não, viu, irmão? A chave do reino dos céus é o poder que nós temos para conectar alguém no Senhor. Quando a pessoa se entrega para Jesus, o Senhor recebe essa pessoa, escreve o nome dela no livro da vida, e através da oração, nós conectamos a pessoa com o céu, com a salvação. E tem gente que interpreta mal essa palavra, como o apóstolo Pedro diz na sua epístola. Algumas pessoas apontos na Bíblia, especialmente nas epístolas do apóstolo Paulo, que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Ou seja, condena as pessoas e condena a si mesmo também. Então não fique atrás de mentira, não. Vai ler a Bíblia. Vai pedir para Deus te dar entendimento. Se a outra pessoa tem entendimento, você pode ter também. Pede para Deus.
Fala com Deus, Ele quer a sua atenção. O Criador do universo te dá toda a atenção, só quer a sua atenção, dá uma chance para Ele. Vai ver que mudança que Ele vai fazer na tua vida, como Ele fez na minha. Quem conhece minha história sabe como a minha vida foi mudada. Então Ele está ali dizendo, olha, eu sou a luz deste mundo. Se alguém andar comigo, não vai tropeçar, não vai cair, não vai errar o caminho. Mas se andar de noite, ou seja, se andar sem a luz do mundo, ou seja, se andar sem mim, vai tropeçar porque não tem luz na pessoa. Jesus é a luz do mundo. Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Ô lerdo, como é difícil para você. Tem que desenhar para você entender. Quando eu estou dizendo Lázaro está dormindo, eu vou despertar do sono, já está falando do sono da morte, irmão. Porque todos nós, quando morremos, nosso corpo dorme no pó da terra, nosso espírito volta para Deus. Tem gente que pensa que o espírito está dormindo no pó da terra também. Tem gente que pensa assim, ninguém está no céu ainda, ninguém. No céu não, no paraíso estão as almas daqueles que foram salvos, os que foram resgatados. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Nós estamos estudando Apocalipse, há uma passagem que fala daqueles que foram degolados por amor do reino de Deus e que pedem para Deus vingar o seu sangue na terra. Estão descansando debaixo do altar de Deus, onde é o paraíso. E Jesus desenha para os discípulos, olha, Lázaro está morto, e eu digo isso por amor de vocês, e fico feliz que eu não estou lá para saber, porque vocês assim podem acreditar. Vamos lá falar com ele. Pronto, resolvido o problema, seus lerdos. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Tomé é aquele incrédulo, né? Aquele que, quando Jesus ressuscita, ele fala, eu não acredito. Só se eu ver ele, se eu colocar a mão no lado furado, na chaga das mãos, né? Aí eu acredito. Ele é aquele incrédulo. Então, quando Jesus fala, vamos lá até com Lázaro, ele diz assim, vamos com ele para a gente morrer junto com ele, porque ele vai morrer. O homem só vê as coisas negativas. É um incrédulo, é um ateu, não acredita na palavra de Deus, só vê as coisas de uma forma negativa. Jesus vai morrer. Então vamos lá para a gente morrer com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Então, quando Jesus chegou lá em Betânia, já fazia 4 dias que Lázaro tinha sido sepultado. Ou seja, quando as meninas mandou avisar Jesus que Lázaro estava doente, ele já estava morrendo, estava mal. E quando Jesus chega ali, 2 dias depois, já faz 4 dias que Lázaro está sepultado. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Isso equivale mais ou menos a 3 quilômetros onde Jesus estava. Distante de Jerusalém, onde Lázaro vivia, né? A aldeia de Lázaro ficava mais ou menos uns 3 quilômetros longe de Jerusalém. E muitos dos judeus tinham ido a consolar Maria e Marta acerca de seu irmão. Ou seja, de Jerusalém os judeus desciam para Betânia para consolar Marta, Maria, porque o irmão tinha morrido. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Então alguém deve ter falado, Marta, Jesus está vindo aí. Então ela levanta e sai correndo, oh meu Deus, será que ele veio fazer um milagre? Será que as coisas vão mudar? Será que... Irmão, para de perguntar será. Se Jesus está vindo ao seu encontro, o milagre está vindo com ele. Porque onde Jesus está, o milagre acontece. Ele é dono do poder, está no controle de tudo que acontece nesse mundo. Já Maria não acreditava muito, porque ouviu falar que Jesus estava vindo, mas ficou lá, sentada, não tem mais o que fazer, então não vou nem levantá-la aqui. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha que forma sutil de jogar a culpa em Jesus, né? As pessoas costumam culpar Deus também. Olha só o que Deus pôs na minha vida. Deus pôs nada, foi você que foi atrás, você que arranjou. Você vai lá e faz suas cargas e depois você quer culpar Deus, quer culpar todo mundo. Tem gente que quer culpar todo mundo, não se assume, não se aceita, quer que os outros aceitem. A pessoa quer que as pessoas assumam você e você não toma uma posição diante de Deus.
como espera ser abençoado? Então ela diz, olha, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas agora eu sei também que tudo que o Senhor pedir para Deus, Ele vai te conceder. Então Jesus, sensivelmente tocado por isso, responde, teu irmão há de ressuscitar. Olha que promessa gloriosa, precisa mais do que isso? Eu lembro quando meu irmão Dorival foi assassinado, eu ficava imaginando, será que o Senhor não vai aparecer e fazer um milagre? Porque se Jesus aparecesse, meu irmão se levantaria do caixão. Mas era o propósito dele levar o meu irmão, eu acho que meu irmão está muito melhor com ele do que aqui. E brevemente eu irei encontrar o meu irmão lá na glória do Senhor. Pela bondade de Deus, pela graça de Deus, iremos nos encontrar novamente. Jesus dá uma promessa para ela, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Olha, Jesus está falando uma coisa que a pessoa está entendendo outra. Ele falou, teu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia? Não, ele falou, teu irmão vai ressuscitar. Ah, sim, eu sei, um dia todo mundo vai ressuscitar, né? Às vezes a gente fala para as pessoas assim, nossa, irmão, acho que o Senhor vai me levar logo. Por que essa família vai morrer? Ah, todo mundo vai morrer. Ah, mas fala uma coisa que eu não sei, irmão. Claro que todo mundo vai morrer, isso aí todo mundo sabe, é óbvio. Mas quando você fala, estou pressentindo que está chegando a minha hora, é porque eu estou sentindo que o Senhor vai me tirar desse vale de lágrimas. Logo, já. Bom, eu não posso falar isso, eu não sei. Não tenho essa revelação. Gostaria de ter, já pedi muito para o Senhor me revelar quando chegar aquele momento, porque eu gostaria de honrar o nome dele, tanto em vida quanto na morte. Então não queria ser pego de surpresa. Mas se ele revelar bem, se ele não revelar, estou muito bem também, não me preocupo com nada disso. O importante é morar com ele. O importante é ver Deus fazer a obra dele na nossa vida. E disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Olha que palavra especial e poderosa Jesus está dizendo. Eu sou a ressurreição e a vida, ou seja, sem Jesus não há vida. Sem Jesus não tem perdão, sem Jesus não tem salvação, e só quem crê em Jesus é que recebe essa promessa, ainda que esteja morto, viverá. Morto no pecado, morto na esperança, morto na mentira, no engano, pode reviver para Deus. Mas ele diz que todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E pergunta, crês tu isto? Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Então a gente percebe uma coisa aqui, às vezes a pessoa vacila, mas de repente ela retoma o caminho. A palavra de Deus nos leva a encontrar o caminho de volta. É por isso que nós nunca podemos nos afastar da palavra de Deus. É por isso que nós nunca podemos esquecer a palavra de Deus. Você vai num culto muitas vezes, você escuta muita melodia bonita, e muitas vezes você está com o coração angustiado e não sabe o que fazer da vida. A palavra vem e te consola, te conforta, te mostra o norte. Muitas vezes você está sem esperança, mas a palavra de Deus vem te mostrar o caminho, é esse. E a palavra de Deus mostrou o caminho para Marta. Você precisa acreditar, Marta. A única forma de receber a bênção de Deus é você acreditando na palavra de Deus. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está cá e chama-te. Olha, na verdade Jesus não estava chamando Maria, mas Marta estava usando sabedoria para trazer a irmã para perto do Senhor, para a presença de Deus. Quantos de nós estamos preocupados em levar almas para a presença de Deus? Quantos de nós estão preocupados com o reino de Deus, não com a igreja, não em encher banco de igreja, não em mostrar para o pastor, olha, ganhei tantas almas, não. Mas simplesmente colocar as pessoas na presença do Senhor, em oração, em jejum, em aconselhamento, em evangelismo. Porque o evangelismo não é só para o incrédulo, irmão. O evangelismo é para o crente também, para ele ser confirmado na presença de Deus. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele, foi falar com ele.
Ainda Jesus não havia chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Ele parou para falar porque uma multidão seguia ele. Então, às vezes, ele parava, conversava com o povo, explicava o que estava acontecendo, falava da palavra de Deus, orientava as pessoas, exortava as pessoas. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. É o eterno julgamento da aparência, né? Eu acho que é. Então, esse achismo é a verdade da pessoa. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Olha, a gente percebe aqui uma característica em Jesus. Esse homem, Jesus, ele era muito sensível. Ele via as pessoas chorar, ele se comovia. Ele sentia vontade de chorar também. Ele chorava só de ver os outros chorar. Sensibilidade. Tem gente que não tem isso, viu? Tem gente que é durão, é durona, não tô nem aí, machuca as pessoas e não percebe. Mas se tu falar uma palavra que a pessoa não gosta, pronto, derrama em prantos. Ai, você me magoou. É sensível consigo mesmo, demais, com os outros nem um pouquinho. Jesus era o contrário. A sensibilidade dele era tanta que ele se sentia comovido de ver a irmã de Lázaro chorando. É o que nós precisamos também muitas vezes, ter essa sensibilidade de chorar, de sentir a dor do irmão. Então, olha só, a sensibilidade que nos ajuda a nos aproximar de Deus, porque se você não se importa com o seu irmão, como é que você vai chegar diante de Deus? Como que você pode agradar a Deus? E Jesus contou a parábola do samaritano, que aquele homem estava indo oferecer um sacrifício e foi vítima de ladrões, espancaram ele, deixaram ele quase morto no chão. E lá veio um sacerdote, olhou bem, deu a volta, deixou o cara morto. Eu não quero nem saber de problema, hein? Vem um outro, um fariseu, olha também, não, peraí, eu não quero saber disso aqui não. Isso não é problema meu, vou arranjar problema para mim, sai fora. Aí vem um samaritano. O samaritano vê de longe, meu Deus, aquele homem está querendo, sabe que está machucado, vai lá, pega o homem. O que foi? O homem não fala, está quase morto. Joga o homem em cima do animal dele, leva para uma estalagem, fala para o dono da estalagem, olha, cuida dele, eu vou te dar tanto aqui, e pode dar o remédio que ele precisar, comida, água. Se ele gastar mais do que isso, quando eu voltar eu te pago. Cuida dele, não deixa só morrer não. E era samaritano. Tem muita gente assim, que se diz cristão, mas não está nem com ninguém. Não tem sensibilidade. Jesus é sensível, irmão. Jesus se importa com você. Jesus se importa com o pobre. Jesus se importa com a pessoa que sofre a discriminação. Jesus se importa com a pessoa que sofre a injustiça. Com toda certeza, Jesus se importa com aqueles presos do 8 de janeiro, que estão lá presos sem ter cometido nenhum crime, por causa de meia dúzia de arruaceiros que invadiu e quebrou o Palácio do Planalto. Tem lá mais de 1000 pessoas que foram presas injustamente, em nome de um regime totalitário, e tem muita gente que ainda defende isso. Acha que agrada a Deus com isso? Cadê a sua sensibilidade? Imagina você lá, um parente seu, um amigo seu. Como tinha uma ex-aluna minha de Pitangueiras que andou comparecendo naquelas manifestações. Felizmente ela não estava lá no dia que eles foram presos. Uma jovem, podia estar presa. Há quase 2 anos preso, quando está cheio de criminoso solto por aí, traficante, criminoso, assassino, estuprador. Vamos prender quem vai se manifestar em prol da liberdade. Isso é defender a democracia, isso é defender a hipocrisia. Mas Jesus ali sente aquela comoção, ele se move em espírito, ele se perturba, ou seja, ele fica comovido. E disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Levaram Jesus ao túmulo. O versículo mais sensível da Bíblia, creio que é esse aqui, o 35. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como amava. Olha só, o primeiro comentário que eles fazem é interessante. Vejam como Jesus amava Lázaro. Aí vem o outro já questionando. E alguns deles disseram:
Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que esse não morresse? Duvidando do poder de Deus, desafiando o poder de Deus, achando que vai ganhar alguma coisa do Senhor assim. Assim você não consegue nada, irmão. Não desafia Deus, não. Abaixa a tua cabeça e reconhece que você é um pecador, que você não merece nada, que tudo que nós recebemos de Deus é pela graça, pela misericórdia, pela bondade de Deus. Porque tudo que nós merecemos com os nossos pecados é o inferno. Mas Deus enviou o seu Filho Jesus para nos livrar do inferno. Sejamos gratos. Ainda tem gente que reclama. Qualquer coisinha que acontece, não sei que mal que eu fiz para Deus para receber isso. Irmão, se fosse pelos males que você faz, não seria só isso, não, seria muito pior. Mas Deus está tolerando a sua natureza perversa, rebelde e muitas vezes incrédula, para você se arrepender, alcançar o perdão de Jesus e morar no céu com Ele um dia, porque Deus é bom. Deus é bom. Ele quer o nosso bem. Nós podemos não entender algumas coisas que acontecem na nossa vida, nós podemos não entender, mas eu posso garantir que Deus é bom e só quer o nosso bem. Se Ele permite que alguma coisa ruim aconteça, é porque tem um propósito lá na frente, é bom. Eu passei minhas dificuldades, já falei isso várias vezes. Lá no passado, nos anos 90, passei dificuldade, quase fui despejado quando eu pagava aluguel, passei fome. Todo mundo me desamparou. Eu não tive um amigo, um irmão para ir lá na minha casa e falar: irmão, você está precisando de alguma coisa? Passei necessidade. Mas Deus tinha um propósito, era me levar de volta para a escola, era me formar, era me dar uma profissão, era realizar os meus sonhos de escrever meus livros e publicar, de me tornar um professor de informática, de me tornar um professor de português e literatura, de garantir meu sustento até hoje. E até hoje eu estou sendo abençoado por Deus. O conhecimento que eu adquiri desde então não teria adquirido se não fosse aquela dificuldade. Eu só posso agradecer a Deus por tudo que Ele permitiu que acontecesse na minha vida. Jamais pensar em murmurar. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Olha a dúvida aí, irmão. olha a dúvida reinando. Jesus, tudo comovido, todo sensibilizado, chorando, vai até o sepulcro e fala: tira a pedra. Você deveria acreditar que Jesus vai curar seu irmão. Você não acabou de falar que acredita que ele é o Filho de Deus? Ih, Senhor, está fedendo. Como está fedendo se o homem está vivo? Eu estou dando vida para ele agora. Passa a acreditar que Deus está colocando vida no teu lar, na tua família, nos teus projetos, em todos os sonhos que você sonhou e que Deus quer realizar. Comece a acreditar nisso. Para de ver o lado negativo. Para de esperar coisa ruim. Senhor, está fedendo. Como está fedendo? Deus te deu vida. Deus deu vida, porque o propósito de Deus é bom. Deus não deixou Lázaro morrer para ele feder. Deus deixou Lázaro morrer para ele ressuscitar e as pessoas verem que Jesus é o Filho de Deus e que tem poder sobre a morte. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Olha aí, chamando a atenção. Eu não te disse, Marta, que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Tira a pedra para ver a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Então vejam aqui o propósito de Deus se cumprindo. Quando eles tiraram a pedra onde estava Lázaro, Jesus levanta os olhos para o céu para fazer uma oração. Note bem que não é a oração do hipócrita, não. É a oração da fé.
Porque se Jesus só falasse, vem para fora, eles iam falar, usou um truque, ou talvez ele não tinha morrido. Como falaram que o cego de nascença podia não ter sido cego, que era um truque. Podiam falar isso também. Mas Jesus faz uma oração de confissão de fé. Ele diz, Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouviu. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. Isso é fé, irmão. Você ora, você sabe que Deus está te ouvindo, você sabe que Deus vai te atender, porque você ora de acordo com a vontade de Deus. Jesus diz, eu bem sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou falando isso para a multidão ouvir e saber que o Senhor me enviou, que eu estou aqui não por minha conta, mas por conta do Senhor, que é o Senhor que está fazendo essa obra aqui. E quando disse isso, sem vacilar, sem duvidar, Lázaro vem para fora, porque ele sabia que Lázaro já estava vivo. Quando ele fez a oração da fé, não é que nem Marta, isso, Senhor, está fedendo. Olha o contraste, Marta, a incrédula, Senhor, meu irmão está fedendo. Jesus não está fedendo, ele está vivo. Ele está lá dentro, mas está vivo. Eu cheguei aqui, a vida chegou na sepultura, a morte foi embora. A vida chegou, a morte desapareceu, ele está vivo. Lázaro, vem para fora e mostra para todo mundo que você está vivo. E o defunto saiu. Aqui o termo defunto está mal empregado, né? Devia ser o ex-defunto saiu, tendo as mãos e os pés amarrados com faixas e seu rosto envolto num lenço. Estava até... Como é que ele veio se ele não enxergava? É que quando Deus manda, você não precisa de olhos, não precisa de ouvidos, não precisa de perna. Nota que ele estava com os pés e as mãos amarrados com faixa. E não estava enxergando. Como é que ele veio para fora? Ele saiu. Ele saiu assim. O defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas. E Jesus disse, desamarra ele e deixa ele. Solta ele. Então os judeus que estavam ali em volta naquela multidão, que tinham vindo com a Maria para consolar ela, viram aquilo e falaram, nossa, mas esse homem realmente é o Filho de Deus. Eu vou aceitar ele como meu Salvador. O que você está esperando aí para aceitar Jesus como seu Salvador? Está esperando o que mais? O que ele precisa fazer para você mudar de opinião? Para você largar a religião, para você largar os seus credos, a sua tradição, a família, tudo. Para o que você está esperando? Para aceitar Jesus e falar, a partir de hoje, não vou mais tomar decisões para a minha vida. Vou entregar minha vida para o Senhor e o Senhor vai dirigir os meus passos. O Senhor tem dirigido os meus passos faz tempo. Faz bastante tempo. Eu não faço mais o que eu quero. Porque quando a gente quer fazer alguma coisa, o ser humano só pensa para aquilo que não presta. E se dependesse de mim, acredito que a minha vida estaria destruída. Mas o Senhor governa a minha vida faz tempo. Ele mexe nos meus sentimentos, nos meus pensamentos. Ele muda os meus propósitos, porque tudo é dele. Meu corpo é dele, minha vida é dele, minha alma é dele, meu espírito é dele, minha mente é dele. E quando eu me submeto à vontade dele, eu sou feliz. Ah, mas está faltando isso e aquilo, não importa. Faltando ou não, eu sou feliz. E eu poderia ter tudo que eu sempre sonhei. Sem ele eu jamais seria feliz, porque eu não teria paz, eu não teria salvação, eu não teria futuro. Lázaro também não teria futuro, estava morto. O futuro dele veio de onde? De entregar a vida dele para Jesus. É o que muita gente precisa fazer. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus havia feito. Ou seja, alguns deles estavam ali só para leva e trás, né? Aquela fofoca. Olha, Jesus ressuscitou Lázaro, vocês vão fazer nada? Olha, o homem está crescendo, está ficando famoso. Sempre tem pessoas assim, né? Que gostam do leva e trás. Em vez de apaziguar, fica jogando lenha na fogueira. Depois os principais, os sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam, que faremos, porquanto esse homem faz muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Irmão, olha a preocupação desse povo. Eles não estavam preocupados com a salvação. Eles não estavam preocupados com o bem da nação. Eles não estavam preocupados com a vontade de Deus. Eles estavam preocupados com eles. Com eles. Porque quando eles dizem, olha, esse homem faz muitos sinais, muitos milagres, eles poderiam chegar à conclusão, só pode ser o Filho de Deus, vamos aceitar ele. Não, ele faz muitos milagres. Se nós deixarmos ele assim,
Todo mundo vai acreditar nele, aí nós vamos perder o nosso lugar, nós vamos perder o controle da nação. Olha quanta gente vendendo a alma para o diabo por causa de política, por causa de interesse pessoal. Quanta gente se vendendo para Satanás por causa de posição. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhe disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Então, olha, é isso que aconteceu aqui nesse momento. Caifás era um sumo sacerdote naquele ano e profetizou, o Espírito Santo usou ele. Nossa, mas Deus pode usar uma pessoa em pecado, uma pessoa incrédula? Pode, irmão, Deus pode. Deus usar uma pessoa não quer dizer que a pessoa é salva, mas Deus pode usar quem Ele quer. Deus usou até uma jumenta, a jumenta de Balaão, e muitas vezes nós vemos a jumenta de Balaão falando aqui ou ali, em algum lugar, e você escuta certos conselhos, a gente tem que considerar tudo. A palavra de Deus diz que o ouvido prova a palavra como o paladar prova a comida. Escuta conselho, tem gente que não gosta de escutar conselho, né? Ah não, quem manda aqui sou eu, não gosto que ninguém dá pitaco nas coisas que eu faço, então vai quebrar a cabeça, seu cabeça dura. Porque quem não escuta conselho quebra a cabeça. Você não tem que seguir o conselho da pessoa, mas você pode ouvir e ponderar. Será que é bom? Será que não é? Será que é bom fazer assim? Será que não é? Sabedoria, irmão, que é diferente de inteligência. Ter sabedoria é fugir do erro, é fugir do mal. E Caifás, ele tinha uma certa sabedoria, né? Pelo menos para o benefício próprio, né? Pro interesse dele. Vocês não sabem de nada, nem consideram que nos convém que um homem morra pelo povo. Ele estava dizendo isso, de certa forma, alegoricamente, se referindo ao sacrifício de Jesus. Ele não sabia que estava sendo usado, mas estava. E o apóstolo João diz que ele não disse isso de si mesmo, ou seja, ele foi usado por Deus para falar que Jesus morreria pelos judeus e pelas pessoas de todo mundo, para reunir um corpo só, os filhos de Deus que andavam dispersos pelo mundo. Então, olha o que é a palavra de Deus, o poder que a palavra tem. É por isso que a palavra de Deus transforma a vida. É por isso que a palavra de Deus liberta. É por isso que a palavra de Deus cura. É por isso que a palavra de Deus transforma, perdoa pecados, faz com que a pessoa se torne uma nova criatura. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Olha, misericórdia. Vê-lhe fazer tantos milagres, e nem para parar e pensar, será que esses milagres são de Deus? Ah, deve ser, né? Nicodemos já falou isso, ninguém pode fazer os sinais que Deus faz, e se Deus não for com ele, deve ser de Deus. Vamos mudar nosso comportamento? Vamos falar com Jesus e vamos pedir perdão? Vamos aceitar ele como Salvador? Não, vamos matar ele, porque se a gente não matar, ele continua aparecendo. É como muitos pregadores fazem às vezes nas igrejas, né? Já vi isso acontecer tanto. Nossa, Deus está usando aquele irmão, hein? Pois agora eu vou gelar, ele vai ficar no banco, vai ficar gelado ali no banco, tomar chá de gelo. O povo tem que ouvir a mim. Quem ouvia você, rapaz? Quem é você? Um pecador como tantos outros, alcançado pela graça, pela misericórdia, e se não se cuidar vai ser deixado para trás. Porque se Deus não encontrar sensibilidade espiritual em você, você também não serve para ele. Desde aquele dia consultavam-se para o matar ele. Como é que a gente vai matar ele? Como é que a gente faz para matar ele? Tem que ser uma coisa assim. Olha, irmão, isso é coisa de gente criminosa, assassino, homicida, coisa de homicida, bandido. Ia falar uma coisa aqui, mas eu achei melhor deixar de lado. Não, eu vou falar. Tá cheio de bandido no meio evangélico. A gente tem que ter muito cuidado. Porque tem muita gente por aí comendo comida estragada. Procura saber se aquele homem que você chama de pastor, ele é pastor mesmo. Se ele é um homem de Deus, se ele vive a palavra de Deus que ele ensina para os outros. Porque muita gente ensina, mas não pratica. Só está tirando proveito das pessoas. Olha para a vida dele, para as obras dele. Quem conhece um homem de Deus vê isso pelos frutos que ele dá. Vê ele ser usado por Deus. Vê libertação, vê cura, vê salvação de almas. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus,
mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com os seus discípulos. Jesus tinha que ficar se escondendo, porque não tinha chegado a hora dele ainda. Então ele não andava no meio dos judeus, ele ficava oculto, né? Ele se escondia, ia para um lugar deserto, porque tinha que chegar o tempo de Deus, irmão. Tem muita gente que não sabe esperar o tempo de Deus. Nossa, que vontade de deixar esse mundo. Falei com o irmão ainda há pouco no mercado, 3 irmãos, e falei para ele sobre a partida, como seria bom. A gente vai envelhecendo, vai ficando pesado, vai ficando difícil. Seria bom ir morar com o Senhor. Mas eu não quero ir enquanto não chegar a minha hora. Já pedi muito para ele me levar. Não peço mais. Estou esperando a hora de Deus. Eu sei que estar aqui pregando esse evangelho é um privilégio. Quando eu for para lá, não vou ter mais chance de voltar aqui e fazer isso. E está maravilhoso poder vir aqui e compartilhar essa palavra com você que está aí ouvindo, com tantas outras pessoas que certamente vão ouvir também através do compartilhamento, através de pessoas que estarão aí recebendo essa palavra. Então, Jesus esperou. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com os seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus haviam dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Havia um complô. Se alguém vê ele, fala onde ele está para a gente ir lá e prender ele, porque ele, dessa vez ele não escapa. E muitas pessoas estavam lá procurando. Será que ele não vem na festa? O que aconteceu? Cadê Jesus? Mas não estava preocupado com ele, em ter comunhão com ele, em receber o perdão dele, em receber a salvação dele. Não, queriam entregar ele, certo? Havia uma recompensa. Quando não há recompensa financeira, às vezes há o respeito, vai ganhar uma posição, vai ganhar confiança. E as pessoas estão mais interessadas em cargo de confiança do que comunhão com Deus. O que falta, irmão? Falta sensibilidade espiritual. Falta a preocupação de conhecer a vontade de Deus e colocá-la em prática. Porque muita gente já não acredita na palavra de Deus. Muita gente já não acredita que é real. Hoje de manhã precisei pegar na mão de um menino de 15 anos, porque dizia que não acreditava nas coisas de Deus. E mandei o outro mostrar para ele, falei: olha, o que você está vendo aqui? Ah, uma mão, com carne, com osso, com dedo. Falei: não, você está vendo terra. Porque tudo que tem nesse mundo é ilusão, é passageiro. Daqui a alguns anos já era. Mas Jesus é real. Ele continua sendo real. Ele é o eterno jovem de 33 anos que governa soberanamente no universo e está esperando você se voltar para ele, para perdoar os seus pecados, para escrever o seu nome no livro da vida, para você ter salvação, para escapar do lago do fogo e do inferno de chamas. Entrega a sua vida para Jesus. Recebe ele como Salvador. Não faça como aqueles fariseus tontos. E eu pergunto agora, onde estão aqueles fariseus? Resistiram a Jesus, enfrentaram ele, planejaram contra a vida dele. Onde estão agora? Cadê eles? Alguém pode dizer onde eles estão? Valeu a pena o que eles fizeram? E eu vou encerrando com essas palavras. Eu quero pedir oração para vocês. Irmãos, por favor, orem. Orem para Deus repreender o maligno que nos últimos dias ele está desesperado para ganhar almas para levar para o inferno. Muitas pessoas seguindo religiões afro que não são de Deus, eu falo com toda a certeza que eu tenho, com toda a minha fé, não são de Deus, porque onde não tem Jesus não tem Deus. Se lá não fala de Jesus, não fala de Deus e não tem a presença de Deus. E quem não está com Deus, irmão, está com o diabo. Viu? É a única coisa que eu posso falar. Quem não está com Deus está com o diabo. Então, se cuida para você estar com Deus aqui e lá na eternidade. Eu quero que os irmãos orem por essa juventude, porque está cheio de professores que seguem religiões afros ensinando isso nas escolas. E nós precisamos mudar esse quadro.
precisamos mostrar para eles que Jesus é a solução para tudo. Orem pelo Brasil também, para o Senhor libertar a nossa nação dessa potestade que está tentando nos escravizar. Um abraço forte, fica com Deus e até a próxima.